Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em umas declarações recentes, sabe? Que apareceram bastante online. Elas vieram de uma figura política internacional conhecida e acabam tocando em pontos bem sensíveis da política e também do judiciário aqui no Brasil. Envolvem diretamente um ex-presidente e também um ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente pegou informações de comentários, de notícias sobre essas movimentações todas, e a nossa ideia aqui é tentar entender melhor o contexto, sabe, os detalhes, e claro, o que isso pode significar, essa conexão toda entre o cenário internacional e o nosso aqui. Então vamos lá. Olha, o nome que está no centro disso tudo é Jason Miller. Ele é descrito assim, como um conselheiro próximo do Donald Trump. Tem um histórico nas campanhas dele lá desde 2016, né? Embora hoje ele não tenha um cargo oficial no governo americano. E ele tem usado bastante as redes sociais, principalmente a plataforma X, para criticar bem diretamente a atuação do ministro Alexandre de Moraes, Sim, especificamente sobre a condução daquela ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Aquela sobre a suposta tentativa de golpe. exato. E o que chama a atenção aí, sabe, é a rede de conexões do Miller. Não é só a proximidade com o Trump. Parece que tem também uma relação bem, eh, bem estabelecida com o Eduardo Bolsonaro. Ah, sim. Tem os relatos aí dizendo que o Eduardo Bolsonaro estaria nos Estados Unidos tentando, tipo, buscar apoio com congressistas americanos. Apoio para quê exatamente? A ideia, pelo que se fala, seria articular possíveis sanções contra o ministro Moraes, talvez até outros ministros do STF. Sanções, nossa, isso é bem sério. Muito sério. Inclusive, tem uma informação circulando de que o nome do Alexandre de Moraes já teria sido incluído lá na época do governo Trump, na lista de alvos da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky. E é bom lembrar o que ela significa, né? Ela permite que o governo dos Estados Unidos aplique sanções a estrangeiros que eles considerem responsáveis por violação de direitos humanos ou corrupção significativa. Entendi. Então, só de ver o nome de um ministro do STF ligado a isso, mesmo que em discussões passadas, já dá uma dimensão da tensão, né? E essa tensão parece que aumentou agora, né? No dia 10 de agosto, o Miller fez uma postagem bem forte no X. Ele disse assim, olha, a citação direta é: para deixar claro, não vou parar, não vou desistir, não vou ceder até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre. Foi bem enfático. Extremamente enfático. E o contexto dessa postagem também é interessante. Ela veio logo depois que o Miller compartilhou uma publicação de outra pessoa. Essa outra publicação sugeria que talvez fosse mais importante o impeachment do Moraes do que a própria liberdade do Bolsonaro. Ah, entendi a jogada. Pois é. Então ele fez questão de, tipo, reforçar o foco na liberdade do ex-presidente. E a reação do Eduardo Bolsonaro foi quase imediata, né? Postou emojis das bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos logo embaixo. Isso conecta os pontos de forma muito clara. E pensando bem, essa não é a primeira vez que o Miller se envolve de alguma maneira com assuntos aqui do Brasil, certo? Não, não mesmo. Tem um histórico importante aí, de 2021. Depois de visitar a família Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada, o Miller foi abordado pela Polícia Federal. Isso foi no aeroporto de Brasília. Lembro disso, ele teve que depor, né? Exatamente. Teve que prestar depoimento, e era justamente no âmbito daquele inquérito do STF sobre as chamadas milícias digitais. Aquela investigação grande sobre grupos que supostamente espalhavam desinformação, atacavam instituições. E adivinha só quem é o relator desse inquérito? O ministro Alexandre de Moraes, claro. Justamente ele. Então já existe esse histórico, sabe? Um contato direto do Miller com investigações que são conduzidas pelo mesmo ministro que ele agora está criticando abertamente. Certo. Diante disso tudo, que leitura a gente pode fazer? Me parece que a gente está vendo uma figura política internacional, bem conectada, né? Ligada a um ex-presidente americano super influente, e tomando um lado muito claro numa disputa político-judicial interna aqui do Brasil. Precisamente. É uma intervenção pública direta mesmo. O Miller não só se alinha ao Jair Bolsonaro, como ele confronta abertamente um membro da nossa Corte Suprema. E isso, claro, adiciona uma camada internacional a conflitos que, em princípio, seriam domésticos, né? Com certeza. O uso dessas plataformas globais, como o X, para mobilizar,
a discussão sobre sanções internacionais, apelar para legisladores de fora, são táticas que buscam claramente exercer uma pressão externa sobre o nosso sistema de justiça. Mas essa pressão externa, ela realmente tem algum efeito prático nas decisões do STF, no andamento dos processos? Ou será que é mais uma estratégia tipo de mobilização política, de construção de narrativa? Olha, essa é uma pergunta complexa. O impacto direto nas decisões judiciais em si é difícil de medir. E, idealmente, num sistema independente não deveria existir, né? Certo. No entanto, esse tipo de ação com certeza ajuda a polarizar ainda mais o ambiente. Mobiliza as bases de apoio tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E pode sim afetar a percepção pública sobre a legitimidade das instituições. Cria um ruído significativo, e acaba inserindo essa disputa brasileira num contexto mais amplo, global, de embates ideológicos. Complica o cenário, sem dúvida nenhuma. Entendido. Então, só para a gente recapitular o que a gente analisou aqui, as declarações do Jason Miller, esse conselheiro ligado ao Trump, criticando o ministro Moraes, defendendo o Bolsonaro. Isso. A conexão dessas ações com as articulações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, incluindo aquela menção à Lei Magnitsky, Exato. e também o histórico que o próprio Miller já tinha com investigações aqui no Brasil, relatadas justamente pelo ministro Moraes. Perfeito. Isso tudo nos deixa com uma questão, né? Para a gente pensar um pouco. Quando figuras políticas internacionais intervêm assim tão diretamente em processos judiciais de outro país, usando táticas de pressão externa, quais podem ser as implicações disso a longo prazo? Como isso mexe com a percepção da soberania nacional e com a própria independência do judiciário? Fica aí essa provocação para a gente refletir sobre os limites, né? E as consequências dessas interconexões globais na política e na justiça.